Gênesis, capítulo 25. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na Tua presença para fazer essa transmissão, ó Deus, onde estaremos meditando aqui na Tua Palavra. Nos ajuda, nos dá graça, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos crescer no conhecimento de Ti, para que possamos aprender mais de Ti, que a Tua Palavra venha de encontro com as nossas necessidades, que o Senhor venha falar conosco, nos fortalecendo, nos dando graça, que a Tua Palavra sirva de alimento para as nossas almas, Senhor, para o nosso espírito, para que possamos continuar caminhando na Tua presença. Nos ajuda, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, guarda, Senhor, o Teu povo de todo mal, livra o Teu povo de enfermidade, ó Deus, continua dando saúde para os Teus servos, continua, Senhor, abençoando para que não venha faltar o pão na mesa dos Teus servos, Tu és provedor da vitória, em nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente a nossa nação, abençoando, Senhor, os nossos governantes, dando direção, abençoando, Senhor, os profissionais da área da saúde que estão aí na linha de frente contra essa pandemia, que o Senhor venha dar vitória, Pai, para que tudo isso possa passar, ó Deus, e que possamos sair vitoriosos dessa situação. Ajuda o Teu povo, a Tua igreja, dá graça, abençoa, Senhor, a cada um que está aí ouvindo, participando dessa transmissão e aqueles também que posteriormente estarão vendo, Senhor, este vídeo. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa abençoá-los, tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando, irmã Rosinha. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar intercedendo, sim, pela irmã e pela sua família, amém? Gabriela também está nos assistindo, Deus abençoe. Lei, lá de Minas, prazer tê-lo conosco aqui, Deus te abençoe grandemente também. Irmão Cido, Deus abençoe também a sua vida. E semana passada a gente estava falando um pouco sobre o caráter cristão, nós fizemos uma introdução, né, sobre esse assunto. E hoje, ainda dentro dessa temática, nós vamos estar falando um pouco sobre a vida de um homem de Deus, bem conhecido de todos nós, que esse homem ele foi Jacó, não é? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Jacó, e para isso nós vamos pegar um texto aqui com base no livro do Gênesis, capítulo 25, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24. Nós vamos ler do 24 ao 34. Livro do Gênesis, capítulo 25, versículos 24 ao 34. Vamos sim, continuar intercedendo também pela Tatiana e creio que Deus vai completar essa obra. Vamos ler aqui. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Paz do Senhor, irmã Zefinha, Deus abençoe.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida deste homem chamado Jacó e sobre a transformação que Deus realizou na vida de Jacó. O nome Jacó, ele vem da raiz hebraica Akev, que significa calcanhar. A palavra Akev no hebraico significa calcanhar. E Yaakov, diferente do que muitos pensam, é aquele que segura o calcanhar, ao calcanhar, não é? Muitos classificam Jacó como suplantador, falam que o significado do nome Jacó é suplantador, mas o significado não é esse, né? O sentido pode até, depois até pela própria desenvoltura da vida de Jacó, trazer esse sentido, né, na vida dele. Mas o significado do nome, a palavra a raiz hebraica é Akev, significa calcanhar. Jacó, ele foi filho de Isaac, né? Isaac, portanto, foi filho de Abraão. Então Jacó, ele era neto de Abraão. Jacó, ele teve um irmão gêmeo chamado Esaú, e no nascimento nasceram ali, né, primeiro Esaú e depois Jacó. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que Esaú, ele era um varão do campo, um varão perito em caça, um homem assim que gostava do campo, gostava de caçar, e isso se familiarizava com o gosto do seu pai Isaac. Tanto que a Bíblia diz que a preferência de Isaac era pelo filho Esaú. E Jacó, a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que ele era um varão simples, ou seja, ele era um homem assim mais caseiro, vamos dizer assim, mais doméstico. E ele era o preferido de sua mãe, Rebeca, não é? Então, um casal que tinham 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac preferia, se afeiçoava mais com o filho Esaú, por conta de como eu acabei de explicar, era um rapaz que gostava mais do campo, mais da caça, e Jacó, por gostar mais assim da vida no cotidiano, em casa, ele se familiarizou mais com sua mãe. Então, dentro dessa ótica, os dois cresceram, e pela posição de Esaú, pela sua primogenitura, né, melhor dizendo, ele ali receberia a bênção do seu pai, porque ele era o filho mais velho, apesar dos dois serem gêmeos, não é? Mas Esaú era o filho mais velho. Isso deve ser um tanto quanto difícil na cabeça do outro irmão, porque para pensar comigo, se são 2 irmãos com uma diferença de idade, vamos supor, um nasce ali depois 2 anos, nasce outro, depois de 5 anos, nasce outro, é uma situação totalmente diferente, não tem o que questionar, porque o outro é mais velho e ponto. Nesse caso, para Jacó devia ser difícil associar isso, por quê? Porque imagina ele ter um irmão gêmeo que recebe todo o direito da primogenitura de seu pai, talvez por questões ali de segundos, não é? Eu até quando falo essa história eu costumo, né, citar o caso, nós temos 2 gêmeas na igreja, não é? Eu não sei se as meninas estão nos vendo, mas a Bruna e a Beatriz, eu até brinco com elas, eu não lembro agora qual é a mais velha, acho que a Beatriz é a mais velha, não me recordo. Eu falo, poxa, já pensou se vocês tivessem nascido no Antigo Testamento e se vocês fossem as únicas filhas, por questão de segundos, a mais velha ia ter todo o privilégio e a mais nova não ia ter nada, porque tudo seria dado para o primogênito, não é? Então imagina isso na cabeça de Jacó, naquela cultura do Antigo Testamento e tal, por questão de segundos ele saber que o seu irmão levaria todo o direito da bênção da primogenitura. Mas esse texto que nós lemos mostra que Esaú, ele não valorizava tanto essa questão. Por quê? Porque ele chega, o irmão Rogério está dizendo, a Beatriz é a mais velha, né? Então acertei. O Esaú, ele chega um dia do campo, e provavelmente ele não tinha caçado nada esse dia, e a Bíblia diz que ele estava a ponto de morrer de fome. Aquela situação que nós muitas vezes sabemos bem, já viu quando a gente usa aquela expressão? Estou morrendo de fome.
você não vê a hora de sentar à mesa para poder almoçar ou jantar, enfim, você está desesperado para comer alguma coisa. Eu acredito que Esaú havia chegado dessa forma. E a Bíblia diz que quando Esaú chega em casa, Jacó tinha acabado de cozer um guisado, ele tinha feito uma comida, um guisado de lentilha, né? Tipo um ensopado. E quando Esaú vê aquele prato já pronto, aquele cheiro maravilhoso, né, ele morrendo de fome, ele fala para Jacó, olha, me dá um prato dessa comida. Aí Jacó ele usa de astúcia, veja bem, nós estamos falando tudo isso para a gente mostrar um pouquinho do caráter de Jacó antes de uma transformação de Deus, tá? E Jacó ele usa de uma astúcia e ele sabendo que o irmão mais velho tinha o direito à bênção da primogenitura, né, que ainda o pai Isaac era vivo, então eles ainda não tinham recebido essa bênção, porque isso era acostumado ser passado de pai para filho, próximo ali, quando o pai estivesse próximo ao leito de morte e tal. E Jacó, ele queria, talvez ele fosse ali alguém ambicioso, alguém que tivesse valorizando mais isso que ele não tinha do que o próprio irmão que tinha de direito. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? Aquilo que nós temos, nós não damos tanto valor e damos muito valor para aquilo que não temos, não é? Haja vista que a situação que nós vivemos hoje do consumismo, não é? A gente nunca está satisfeito com o que tem. A pessoa compra um carro, dali alguns meses lança um outro carro mais novo, a pessoa, aquele que ela tem já não serve mais, ela quer um outro mais novo. Acontece com celular, acontece com equipamentos eletrônicos no geral, com roupas, enfim. Isso é próprio do ser humano, né? E isso acaba se tornando um laço, uma prisão para muitas pessoas. E Jacó, ele valorizava em excesso o que ele não tinha e Esaú desprezava aquilo que ele tinha, não é? Que era a questão da primogenitura. E Jacó ele usa de um artifício, de uma astúcia, vendo a necessidade do irmão, né, que estava morrendo de fome, ele fala assim, olha, eu te dou um prato de comida sim, tá aqui o guisado, você pode comer, mas me vende a tua primogenitura. Quando Esaú escuta aquilo, pode pelo texto que nós lemos, ele nem pensou duas vezes. De que me serve essa primogenitura se eu morrer de fome? Tá, fica com a primogenitura para você e me dá o prato de comida. Aí o que aconteceu? Ele comeu, saciou a sua fome e foi embora. Jacó comprou essa primogenitura? Claro que comprou. Talvez alguém questione, foi uma maneira, como que eu posso dizer, uma astúcia, uma maneira incorreta? Sim, pode até ter sido dessa forma, mas o fato é que ele fez uma proposta, o irmão aceitou. Então, a gente vê que o caráter de Jacó, ele era um caráter um tanto quanto ambicioso, oportunista, não é? Jacó, ele não era um homem ali que, não, isso não é correto. Não, ele não pensou duas vezes, ele não teve nenhuma questão de moral, de ética em relação a isso. Eu quero, ele está com fome, então juntou agora, criou a minha oportunidade, eu vou bater o martelo nesse negócio, e foi assim que ele fez e assim aconteceu. Tanto que depois, para Jacó conseguir essa bênção da primogenitura, ele se passa pelo irmão, né? Muitos de nós conhecemos a história, eu não vou aqui entrar em tantos pormenores por causa do tempo, mas com a ajuda da sua mãe, Rebeca, Jacó ele se passa pelo irmão Esaú. A Bíblia diz que Esaú era um homem assim com muito cabelo no corpo, com bastante pelo, não é? E Jacó era um varão liso, era um homem que não tinha muito pelo. Então ele vai lá e veste uma roupa de gala de Esaú, que tinha o cheiro de Esaú, uma roupa peluda. E Isaac já numa certa idade, ele já não enxergava, né? A Bíblia diz que ele tinha dificuldade em ver. E tanto que quando Jacó se apresenta ao pai, né, a Isaac, para receber a bênção, Isaac, é você, Esaú, meu filho. Jacó mente, né? Fala assim, sou eu. Aí Esaú vai lá e abraça, fala assim, me traz um guisado, né, para mim comer, para que depois que eu fartar o meu ventre eu te abençoe.
Aí eles, rapidinho, ele já vai lá, a mãe já estava preparando a refeição, ele leva para o pai, aí o pai até estranha, mas já ficou pronta a comida. Aí Jacó mente outra vez, não é? Fala, pai, Deus me abençoou e encontrei o animal no caminho, foi tudo muito fácil, já está pronto aqui e tal. Aí ele pega e chama na cabeça de Isaac, era Esaú, né? Vem cá, meu filho, deixa eu te abraçar, porque acho que ele queria tocar para sentir se tinha mesmo os cabelos ali de Esaú, o cheiro. Aí ele abraça e fala, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas tudo bem, né? Aí o pai não enxergava direito e resolveu ali o abençoá-lo. E ali Jacó, ele mentindo 3 vezes ao seu pai, ele consegue a bênção de seu pai. Passa um pouco, chega Esaú, né? E quando Esaú fica sabendo da situação, ele entra lá para falar com o pai, e o pai questiona, né? Mas você voltou aqui? Ele falou, não, mas como eu voltei? Eu estou chegando agora. Ele falou, não, porque eu acabei de te abençoar com a bênção da primogenitura. Aí Isaac entendeu, né, que ele havia sido enganado, e Esaú também entendeu que Jacó, seu irmão, havia tomado seu lugar ali para receber a bênção. E tanto que Esaú se irrita ali, se ira em extremo, que Jacó precisa deixar sua casa, fugir de lá. Sua mãe fala, olha, vai para a casa do seu tio Labão, lá em Harã, para que você saia daqui, senão seu irmão vai te matar. E aí, nesse caminho, Jacó tem uma passagem ali, aquela passagem, né, a casa de Betel, que Jacó ele tem uma visão ali de uma escada, né, que subia e descia até o céu, tal. E veja como o Jacó era. Ele foi oportunista, ele foi alguém que ele se aproveitou de uma situação, depois ele mente para o seu pai. E quando Jacó tem aquela visão lá em Betel, Deus ele confirma de certa forma essa obra na vida de Jacó, essa bênção da primogenitura na vida de Jacó. Mas tudo isso tem um custo também, né? Porque Jacó ele não conseguiu isso de uma maneira correta. E a ponto que Jacó ele demonstra bem o seu caráter ali naquela questão, porque nós vemos que Jacó, além de tudo, ele tinha uma fé condicional. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Porque Jacó, quando passa por essa situação, que ele tem essa visão da escada, né, que levava ali ao céu, ligava o céu à terra, e Jacó teve essa visão celestial ali e tal, e ele faz uma oração, ele fala, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me prosperar, se eu for bem nessa viagem, que ele estava indo para a casa do seu tio Labão, em Harã, era um lugar bem distante, e o Senhor me livrar dos meus inimigos, e eu enriquecer, enfim, ele faz uma série de requisitos a Deus, e aí ele conclui, então aí o Senhor será o meu Deus, e eu serei o teu servo. Veja que a fé de Jacó era diferente de um padrão bíblico de fé. Por que que era diferente? Porque a fé de Jacó era uma fé condicional. Seria como se a gente orasse mais ou menos assim hoje para Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me enriquecer, se o Senhor me der tudo o que eu quero, se o Senhor me der uma casa boa, um carro bom, um casamento com uma pessoa que eu ame, que seja uma maravilha para mim, que eu não tenha mais problemas, aí eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Seria mais ou menos isso, não é? Então veja que isso é uma fé condicional. E isso não é um modelo de fé para as nossas vidas. E hoje muita gente tem esse tipo de fé. As pessoas procuram a igreja porque as pessoas muitas vezes chegam às igrejas carregadas de problemas, não é? Seja financeiro, seja de ordem sentimental, seja de problema de saúde, enfim. E as pessoas elas não vão lá porque elas crêem em Deus, porque Deus pode fazer uma mudança. Tem gente que ela vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai no centro de Umbanda, ela vai no espiritismo, quer dizer, ela vai em todo lugar. Não estou criticando aqui ninguém, só estou dando um exemplo. Por quê? Porque para ela, onde ela conseguir alcançar o resultado que ela espera, para ela tá bom. Então veja que ela não tem a fé dela depositada em nenhum desses lugares que ela foi.
Porque é uma fé condicional. Ela está procurando ser alcançada primeiro por uma bênção para depois pensar em crer. E a fé bíblica, ela conota totalmente o sentido contrário. Primeiro nós cremos em Deus, nós o aceitamos, reconhecemos o seu senhorio, a sua soberania sobre as nossas vidas, né, o seu amor, a sua misericórdia, e como Jesus diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, não é? Eu lembrei até do Enio aqui agora, né? Não sei se o Enio está assistindo, mas esse é o texto áureo do Enio, não é? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vejam que as pessoas elas invertem isso. Primeiro elas buscam as coisas materiais para depois terem um compromisso espiritual. E foi mais ou menos isso que Jacó propôs ali. Senhor, se o Senhor me prosperar na minha viagem, se o Senhor me guiar no meu caminho para que eu fique livre dos meus inimigos, se o Senhor me prosperar nessa jornada, e depois ele traçar ali aquele tanto de requisitos, olha, então o Senhor vai ser o meu Deus e eu serei o teu servo. Veja, a fé condicional é uma fé que ela não é um modelo bíblico de fé para as nossas vidas. Então, com tudo isso, nós vemos aqui que há uma conotação clara de um caráter deformado de Jacó, não é? Jacó ele era alguém que ele tinha um caráter ali não bom, não é? Alguém que usou de engano com seu irmão, alguém que mentiu para o seu pai para conseguir uma bênção, alguém que demonstrou ali claramente uma fé condicional a Deus. Então veja que o caráter de Jacó era reprovável, não é? E aí Jacó ele chega, né, até ali a casa do seu tio Labão em Harã, e quando ele conhece ali as filhas do seu tio, suas primas, né, ele ama a uma delas ali, foi amor à primeira vista, né, ele conhece ali a Raquel, e ele se apaixona por Raquel e quer se casar com Raquel. Aí ele conversando com o seu tio, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, aqui para você se casar, primeiro você está chegando agora, você vai precisar aí fazer o seu pé de meia, então você vai trabalhar para mim por 7 anos. E a Bíblia diz que esses 7 anos Jacó trabalha, e isso foi como nada aos seus olhos, pelo tanto que ele amava Raquel. E aí passaram-se os 7 anos, Jacó feliz ali, porque havia terminado o prazo que seu tio havia estipulado, né, para que ele se casasse com Raquel. E quando ele vai se casar, o que, que acontece? Ele é enganado. Aquele que enganava, agora ele é enganado. O seu tio, Labão, coloca no lugar da filha Raquel a irmã, né, de Raquel, a filha mais velha, Leia ou Lia, depende da tradução, né? E quando Jacó se deita ali e tal, e de repente ele vê que era outra irmã que estava lá. E no outro dia ele vai lá reivindicar com o tio, né? Fala, poxa, mas você me pediu para trabalhar 7 anos por Raquel, eu trabalhei e nas núpcias aqui, a mulher que estava aqui comigo era outra, era a irmã mais velha. Aí o tio fala, não, aqui funciona assim. Primeiro casa a mais velha e depois a mais nova. Se você de fato quiser se casar com Raquel, você vai trabalhar agora mais 7 anos. Então veja, já haviam sido 7 anos de trabalho, ele foi enganado pelo tio, aí ele, em vez de receber Raquel como esposa, recebeu a irmã mais velha, Leia, né? Depois, ele aceita novamente a proposta e o tio fala para que ele trabalhasse mais 7 anos. Nessa brincadeira, já foram 14 anos de trabalho. 14 anos, hein? Olha que ele amava essa mulher, hein? 14 anos de trabalho. Aí, passa mais 7 anos, ele tem ali a mão de Raquel. O tio cumpre a palavra e aí agora ele tem 2 esposas, não é? Lia e Raquel. E o tempo vai passando e ali agora Jacó precisava ter a sua própria fazenda, porque agora ele tinha uma família e ele tinha também algumas concubinas e começaram ali a nascer filhos, não é? E desses filhos Deus foi formando a nação de Israel. Veja como a promessa de Deus, ela se cumpriu
cumpriu na vida de Jacó, ainda que Jacó estivesse passando por um processo de transformação de caráter. Por quê? Porque aquilo que ele semeou, ele estava colhendo, não é? Jacó, o que enganou lá atrás, agora estava sendo enganado. Veja que a lei da semeadura, né, como nós podemos observar aqui, ela é infalível. Por quê? Porque Jacó, ele estava ali dando conta, né, diante de Deus por tudo aquilo que ele havia errado. E além desse tempo que ele trabalhou para ter as suas duas esposas, a Bíblia diz que Labão, seu tio, mudou-lhe o salário nesse período por 10 vezes, não é? Depois Labão pede para que Jacó trabalhasse mais 7 anos, depois já de ter trabalhado 14, para que ele pudesse ali começar a ter a sua própria fazenda. E Deus começou a abençoar e prosperar Jacó. E ali Labão fala, olha, dos bezerros que nascerem, os filhotes que nascerem, os malhados serão seus e os lisos serão meus. Aí só nascia bezerro, filhote malhado, e a fazenda de Jacó foi aumentando. Aí Labão olha aquela situação e fala, não, peraí, esse negócio está errado, vamos inverter. Então já que só nasce malhado, agora os malhados são meus, os que nascerem lisos são seus. Aí tá bom, aí Deus vai lá e abençoa Jacó e começa a nascer só os animaizinhos lá liso. Por quê? Porque Deus é na vida de Jacó. E Jacó ele vai aprendendo a conviver com Deus no seu dia a dia. Ele vai vendo que para você ter uma vida com Deus, você não precisa usar de artimanha, de artifício, querer ser esperto ou passar a perna em ninguém. Como a Bíblia diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Então a gente precisa entender que um propósito verdadeiro com Deus, uma pessoa que tem um caráter transformado, ela age agora, sua conduta de vida é totalmente pela fé. Ela não usa mais de artifício para ela querer tirar proveito de situação, para ela querer crescer em relação a alguma coisa, para ela querer se beneficiar, não. Porque quem honra é Deus, quem prospera é Deus, quem levanta é Deus, quem exalta é Deus, quem enriquece é Deus, e tudo isso acontece para a glória de Deus. Então, nós precisamos observar que essa velha vida, essa situação de um caráter imaturo, de um caráter corrompido, já não se aplica mais para um crente que professa fé em Deus. Já não cabe mais esse tipo de conduta, esse tipo de modo de vida. Por quê? Porque agora as coisas com Deus, nós aprendemos a depender de Deus. E veja que essa caminhada de Jacó, nesse período dessa deformidade de caráter, dessa falta, vamos dizer assim, até de conversão, não é? Num sentido da época, trouxe grandes problemas. Por quê? Além das mentiras, além da enganação, ainda ele tinha uma situação mal resolvida com o seu irmão. E veja que tudo isso acarretou a Jacó lá na frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não importa o que a gente faça, quando nós temos uma vida na presença de Deus, que nós temos uma vida de verdade, de confiança em Deus, Deus ele se encarrega de tudo nas nossas vidas. O Senhor é que nos justifica, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é que nos exalta, o Senhor é que traz à tona aquilo que está oculto, o Senhor é que honra. O que a gente precisa? A gente precisa permanecer fiel. A gente precisa permanecer com um caráter aprovado por Deus. Porque o que mais se vê hoje em dia são pessoas com deformidade de caráter, pessoas que levam vida dupla, pessoas que aparentam ser uma coisa que não são. E isso, infelizmente, até dentro das igrejas e, quando não, em cima dos púlpitos. E a gente precisa ter uma vida de verdade com Deus. Uma vida onde nós confiamos, uma vida onde nós cremos no Senhor, uma vida pautada e alicerçada na palavra do Senhor, sabendo que Deus é aquele que controla todas as coisas. E o que acontece? Continuando a história de Jacó. Jacó ele vai trabalhar para o seu tio agora, esses últimos 7 anos.
E um pouco antes de completar esse período, cerca ali de 20 anos já trabalhado, Jacó vê que o seu tio já não tem bons olhos para com ele. Por quê? Porque Deus enriquece Jacó de uma tal maneira, a fazenda de Jacó se multiplica de uma tal maneira que isso desperta o ciúme do seu tio Labão. E Jacó chama suas esposas, suas concubinas e fala: olha, não é mais seguro para nós vivermos aqui, nós vamos embora. E quando foi uma noite, Jacó pega a sua família, pega a sua criação, tudo aquilo que lhe pertencia de fato, não é? Jacó não roubou o seu tio, Jacó ele vai embora. E o seu tio Labão, ele vai atrás dele, não é? A Raquel até pega uns terafins, uns ídolos, né, de seu pai, né, algumas imagens que seu pai tinha, e Labão vem, acha isso no caminho, aí ele se despede de Jacó, tal, abençoa ali a Jacó, e a situação fica resolvida com Labão. Nesse percurso, Jacó é informado e fica sabendo que Esaú, lembra de Esaú, irmão de Jacó, que ficou irado, não é? A Daniela está dizendo aqui, podemos esconder de nossos pais, amigos, famílias, mas de Deus nunca. Verdade. Deus é aquele que traz à tona aquilo que está em oculto e o que está em escondido, não é? Jamais nos escondemos de Deus. Tanto que o Salmo diz, né? Senhor, para onde fugirei do teu espírito? Não tem como nos esconder de Deus. A Bíblia chega a dizer que se fizermos a nossa cama no Sheol, né, no inferno, no Hades, ali o Senhor nos vê. Então não tem onde fugir de Deus, a verdade é essa. Não é? Então veja que Jacó ele fica sabendo que Esaú, seu irmão, que outra hora, há uns anos atrás, enfurecido, querendo matar Jacó, ele lhe saiu ao encontro. E a Bíblia diz que isso incomoda demais a Jacó. E Jacó fica ali traçando planos, como que eu vou fazer para escapar da ira do meu irmão? E ele maquina de um jeito, maquina de outro. Bom, eu vou dividir aqui em 2 grupos, vou colocar os meus criados na frente com presentes, eu vou colocar minha família para trás e vou ficar por trás de todos para que quando Esaú venha ao meu encontro ali, com Esaú estava acompanhado de alguns homens e ele não me faça mal, que se eu ver se a mão dele não for boa, eu tenho tempo de fugir, porque eu vou estar atrás do grupo. E Jacó foi maquinando diversas situações. Mas aí a Bíblia diz que naquela noite o anjo do Senhor, ele visita Jacó. E Jacó ali, ele luta com o anjo, aquela passagem, né, clássica que todos nós já lemos e já tem até hinos, né, sobre a passagem, que Jacó ele luta com o anjo. E o anjo ali, ele muda o nome de Jacó. E a partir desse momento a vida de Jacó é transformada de uma vez por todas. Por quê? Porque o anjo, quando está ali lutando com Jacó, Jacó gruda no anjo, ele agarra no anjo. Quando Jacó luta com o anjo, veja bem, não significa que ele teve uma batalha contra o anjo, que ele foi um inimigo, que ele lutou contra o anjo. Não. A luta de Jacó foi para ser abençoado, não é? Ele se esforçou ali em não deixar o anjo do Senhor ir embora para que ele fosse abençoado, a ponto que o anjo estava amanhecendo o dia já e ele falou, olha, me solta que eu preciso ir, e Jacó, não vou te largar até que você me abençoe. E veja qual foi a bênção na vida de Jacó. Talvez, se fosse para um de nós, se Deus desse uma oportunidade dessa, nós pediríamos N coisas, né, para o anjo. Ah, eu quero um carro novo, quero uma casa nova, quero uma empresa nova, quero um salário maior, quero não sei o quê. Mas que ponto que Deus trabalha na vida de Jacó? Fica aqui para a gente meditar. Deus, ele sela na vida de Jacó aquela transformação, aquela mudança de caráter. E o anjo pergunta para Jacó, qual é o teu nome? E Jacó responde, meu nome é Jacó. E o anjo olha para ele, Jacó. Aquele que não é bem visto, aquele que já enganou, aquele que já mentiu, aquele que já usou de artifício, de astúcia para conseguir as coisas, Jacó, o teu passado não é legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar você agora em Israel.
Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Não é que, não, veja bem, não é aquele que luta contra Deus, é aquele que tem Deus ao seu favor. Veja que a bênção de Jacó, ela resulta numa conclusão de transformação de caráter. Não foi em riqueza, não foi em prosperidade, não foi em se livrar dos seus inimigos, não. Deus sela em Jacó agora um novo homem. Um homem restaurado diante de Deus. Você agora já não vai ser mais visto como um enganador, como aquele que tira proveito das situações, como aquele que usa artimanha para querer crescer, para subir na vida, passando rasteira nos outros. Não, essa fase para você findou, Jacó. Agora você é Israel, aquele que luta com Deus ao seu favor. E foi uma transformação. A ponto que isso produz uma mudança em Jacó. Por quê? Lembra que eu falei há pouco que Jacó estava ali maquinando como que ia se encontrar com seu irmão Esaú, né? Que até então na cabeça de Jacó ainda estava enfurecido com aquela história da primogenitura, de Jacó ter roubado a sua primogenitura, e aí Jacó ele pensava em ficar ali por trás, se esconder atrás do seu grupo, dos seus criados. Não, agora Jacó era um novo homem, um homem transformado por Deus, um homem que tinha Deus lutando com ele, um homem que lutava com Deus ao seu favor. E aí o que Jacó faz? Ele inverte todo o plano. Ele fala, não, eu vou na frente, eu vou me encontrar com meu irmão Esaú, eu vou me humilhar diante dele, vou pedir perdão a ele, vou oferecer presentes a ele. Veja, aqui a gente tira uma lição importante. Por quê? Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. E aquilo que nós não podemos fazer, é Deus quem faz. O possível nós fazemos. O impossível quem realiza é Deus. Por isso que o nosso Deus ele é chamado o Deus do impossível. Porque na concepção de Jacó, ele queria agora proteger a sua família, ainda que ele tivesse que se expor. E era só Deus para mudar aquela situação. Quem que ia quebrantar o coração de Esaú naquela situação? Aí a Bíblia diz que quando Jacó parte ao encontro de Esaú, e Esaú vê, e Jacó vai, se prostra diante de Esaú, né, se ajoelha, oferece ali um tanto de presentes ao seu irmão, e o seu irmão olha e fala, o que é isso? Fala, olha meu irmão, é tudo de presente para você e tal. E Jacó esperava que Esaú ainda tivesse furioso. Mas o que acontece? Quando Esaú vê o seu irmão Jacó, que até então agora já não era mais Jacó, era Israel, não é? Ele se alegra em ver o irmão prosperar, né, ter prosperado, ele se alegra em ver ali a família do seu irmão, e a Bíblia diz que ele se lança no pescoço do seu irmão, abraça e chora ali de uma maneira, um arrependimento, uma alegria de encontrar o irmão, sem lhe desejar fazer mal. Então veja, aquilo que é possível, nós fazemos. Quando nós andamos com Deus, o possível nós fazemos. O impossível, quem realiza é Deus. Eu aproveito para te dizer nesse momento, o que está sendo impossível na sua vida? Faça a sua parte, aquilo que é possível. Faça aquilo que te cabe e deixa que o impossível, quem realiza é Deus. Ah, Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma porta de trabalho, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma bênção e alguém está doente e a situação é grave. Aquilo que é possível, que cabe a você, faça. E aquilo que é impossível, que cabe a Deus, creia que ele realiza. Porque assim como Deus foi na vida de Jacó, o Senhor ele é na minha vida e na sua vida também. O que importa de fato para nós é nós termos um caráter íntegro
diante do Senhor. É nós termos uma transformação. Deus ele vem nos mudando de dentro para fora e que a gente possa expor essa vida nova com Deus, que possamos ser reconhecidos por essa vida nova, não é verdade? Eu costumo dizer na igreja que a nossa, qual é o termo, deixa eu lembrar o termo que eu uso, a nossa, como que é que eu falo, meu Deus? A nossa reputação, não é esse termo, mas é alguma coisa nesse sentido. A nossa reputação, ela nos precede, não é? Ela chega primeiro do que nós, do que a pessoa em si. Quando alguém diz assim, olha, porque o fulano de tal vem pregar hoje na igreja. Se é alguém benquisto, alguém que é amado pelo povo, todos se alegram, falam, oh, glória a Deus, hoje o fulano vem aqui, e as pessoas ficam felizes em ver aquela pessoa lá. Se é alguém que não é benquisto, que não é amado, uma pessoa que é desprezível, que não tem uma índole, um caráter bom, as pessoas já torcem o nariz. Essa pessoa vem aqui, não, eu não quero, não vou ouvir. Por quê? Porque a nossa reputação, ela nos precede, ela chega antes de nós mesmos chegarmos fisicamente falando, não é? Então, isso é o que Deus vem trabalhar em nós. E nós vemos que ali no caso de Jacó, que agora ele era Israel, não é? Ele já começa a colher o fruto dessa transformação, porque Deus já estava ali operando o impossível, aquilo que o seu irmão tinha no coração em questão de mágoa, de ódio, de desejo, de vingança contra, né, Jacó. Isso já não existia mais, a ponto que ali eles se abraçam e choram e saem desse encontro de uma forma pacífica. E é isso que Deus vai realizando através dessa transformação nas nossas vidas. E a obra de Deus, ela começou a tomar forma na vida de Jacó, de fato, a partir desse momento. E Jacó, ele aprendeu que confiar em Deus não era mais uma questão circunstancial, que ele já não tinha mais uma fé circunstancial em Deus. Olha, se Deus me der isso, me der aquilo outro, ele vai ser o meu Deus. Não, agora Jacó era um homem que cria em Deus, independente da situação, independente daquilo que ele estivesse vivendo, independente se a coisa estivesse boa ou ruim. Jacó agora, então Israel, ele cria em Deus de todo o seu coração. Vejam que isso faz toda a diferença. Isso é uma prova viva de uma transformação na vida da pessoa. E Jacó, a partir daí, ele tem os seus filhos, são formadas 12 tribos de Israel, e Jacó, por mais dificuldade que ainda ele possa ter passado, né? Nós vamos ter tempo para continuar falando o restante da vida de Jacó, mas Jacó, ainda mesmo depois disso, passou por muitos reveses, não é? E mesmo assim, Jacó ele foi alguém que ele confiou no Senhor até o fim. A ponto que o próprio Deus, para as nações vindouras, para as gerações vindouras, testifica de Jacó, dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vejam que mudança. Vejam a obra de Deus sendo completada na vida deste homem. Então, onde que eu quero chegar com toda essa história? O que nós mais precisamos de Deus, irmãos? Será que são bens materiais? Será que são bênçãos passageiras? Será que são coisas que venha talvez trazer um conforto ou um alívio temporário, ou nós precisamos de fato sermos pessoas transformadas por Deus para alcançarmos a maior promessa que Deus tem para nós? E sabe qual é? Que Jesus ele vem nos buscar. A maior promessa de Deus para as nossas vidas, Jesus ele vem nos buscar para que nós possamos viver uma vida na eternidade, na presença de Deus. E a Bíblia diz mais, lá, é lá, não é aqui, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá tristeza, as coisas velhas vão se passar, Deus vai fazer tudo novo nas nossas vidas. E vai ser uma vida tão plena na presença de Deus que não vai haver mais espaço para esses sentimentos pequenos e ruins que nós vivemos hoje.
Então veja, o propósito de Deus para nós, o objetivo é nos levar lá, na vida vindoura, na salvação que Ele tem preparado para nós na eternidade. Aqui nós percorremos um caminho para chegar lá, mediante a uma transformação no nosso interior, que nós alcançamos através da cruz, através do sacrifício de Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas almas. Nós podemos desfrutar dessa mudança, dessa transformação. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Ou seja, tudo isso são provas de transformação de caráter, de redenção, de justificação para estarmos limpos diante de Deus. E isso é o que nós temos de maior valor. Poucos pregam sobre isso hoje. As pessoas estão preocupadas com bênçãos materiais, estão preocupadas em ter e não em ser. Mas o Evangelho, ele procura transformarmos para que nós sejamos alguém nascidos de novo na presença do Senhor. Que possamos ter o nosso caráter transformados na presença do Senhor. E assim termos o direito, como a Bíblia diz, de sermos chamados filhos de Deus. Porque até então, o homem natural, ele é uma criatura de Deus. Mas através da cruz, através dessa transformação proposta por Jesus, para que todo aquele que nele crê possa alcançar a vida eterna, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E nós vamos aprender que viver uma vida com Deus vai nos trazer um conforto muito maior em meio a situações difíceis que nós podemos passar nessa vida. Que em Deus nós alcançamos o refúgio para tudo aquilo que nós precisamos. Em Deus nós temos todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais já decretadas para as nossas vidas. Em Deus nós podemos alcançar tesouros inestimáveis nos céus. Mas para isso, nós precisamos de fato desejar essa transformação. E eu convido a todos para que a gente venha nesta noite priorizar aquilo que nós esperamos de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter em mente que o mais importante que nós possuímos é a salvação da nossa alma, o nosso bem maior, inegociável, inquestionável, nós não colocamos em jogo por nada, é a salvação das nossas almas, que nós precisamos zelar por isso e testificar de que agora somos novas criaturas, não é? Que nascemos de novo, somos agora filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo, por essa transformação que a cruz do Calvário nos proporciona na pessoa de Jesus. Precisamos testificar isso para esse mundo, que vai de mal a pior. Um mundo caído, um mundo covarde, um mundo mau, um mundo que as pessoas estão perdendo a esperança, um mundo de miséria, e nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. E eu te pergunto nessa noite, temos sido sal de fato? Temos sido luz de fato? Isso é o que o Senhor, nesta noite, nos traz à memória para que a gente possa pensar. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde as pessoas muitas delas estão com seu coração quebrantado, e nós precisamos mais do que nunca fazermos a diferença como crentes de verdade nessa terra. Amém? Fique essa palavra, para a meditação de todos, que Deus possa falar melhor em cada coração, o Espírito Santo venha traduzir tudo isso melhor, e eu termino dizendo que Deus ele honrou a vida de Jacó. Jacó ele é mencionado até nos dias de hoje, ele foi alguém que não foi esquecido, e Deus testifica, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que o Senhor também, nesta noite, ele possa ser o meu e o teu Deus, na pessoa de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente, nós vamos estar aqui orando.
Eu pedi para os irmãos deixarem seus pedidos de oração aqui nos comentários. Depois nós vamos estar lendo todos eles, vamos estar intercedendo também. Que Deus abençoe grandemente, que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre a vida de todos nós, não é? Nos guardando, nos livrando do mal. E vamos confiar no Senhor, irmãos. Guarde essa lição. O que é possível nós fazemos, o impossível está nas mãos do Senhor e Ele é quem realiza. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a ti que o Senhor venha nos dar graça, abrir o nosso entendimento para que possamos crescer no conhecimento de ti, que tenhamos de fato uma vida transformada, Senhor, uma vida restaurada, regenerada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo que habita em nós, para que possamos ser testemunhas tuas, Senhor, para que possamos verdadeiramente ser sal, ser luz num mundo caído, num mundo de trevas, Senhor, onde as pessoas estão perdendo as esperanças, onde as pessoas estão sem perspectivas, Senhor, para o futuro, e que nós, Senhor, sendo conhecedores da tua palavra, possamos, Senhor, trazer, ó Deus, paz, trazer conforto, alívio para esses corações, e possamos, Senhor, proclamar o teu evangelho, a tua palavra, dizendo e confortando que o Senhor é aquele que vem buscar a tua igreja e que o Senhor tem uma vida, Senhor, eterna preparada para o teu povo na tua presença. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria, mediante tudo isso que estamos vivendo, para que possamos, Senhor, estar realmente fazendo a diferença. Peço a Ti por cada pedido de oração mencionado aqui no chat, ó Deus, que o Senhor venha contemplar a todos aqueles que estão precisando, Senhor, de uma bênção, que estão precisando, Senhor, de saúde, de provisão, que estão precisando de salvação, que o Senhor venha contemplar a cada pedido de oração e realizar uma grande obra na vida dos seus filhos. Tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, porque Tu és Deus e o Senhor é aquele que realiza todas essas coisas. Somos gratos a Ti por tudo que tem feito. No nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite na presença do Senhor e vamos continuar em frente, orando uns pelos outros e confiando que Deus é aquele que tem nos dado vitória. Amém? Fiquem em paz, Deus abençoe a todos.